não acreditava em lugar no cosmos, mas ele acreditava em desenvolver o máximo as suas habilidades para você viver a vida bem feita. E aí ele propõe o super-homem, que em português é chamado super-homem, mas na verdade é uma palavra em alemão chamada Übermensch. Übermensch, a tradução literal seria além do homem, um homem evoluído. Porque o Übermensch, ele aplica o eterno retorno, então ele só faz o que dá satisfação para ele. E ele ama a vida como ela é, o amor fati, inclusive com as coisas ruins. Ele aceita as coisas ruins como uma parte robusta da vida. E ele não fica chorando as pitangas. Ele faz disso um trampolim para melhorar a vida dele. Entende? Por isso que ele propõe o Übermensch. Esse amor fati não pode ser mal interpretado como uma vida hedonista ou uma vida regada a prazeres momentâneos. Ao contrário. Porque o amor fati diz assim, ame a sua vida como ela é de verdade, inclusive com as coisas ruins. A vida hedonista não aceita coisas ruins. A vida hedonista só quer prazeres. Mas então pelo eterno retorno, talvez. Talvez pegando a mentalidade de Nietzsche, a pessoa não pode falar, não, então eu só vou fazer o que eu gosto. Pode ser. E, sei lá, tá, então hoje eu vou chamar 25 putas e vou comprar um monte de drogas e vou ficar fazendo isso semanas. Então aí eu vou entrar em outros filósofos. Porque você tem que entender que a filosofia de Nietzsche, ela vem de 2.500 anos de filosofia. Né? Então, ele tá nas costas de gigantes. Exato. Né? Quem fala isso é Isaac Newton. Né? Você lembra essa frase de Isaac Newton? Isaac Newton fala assim, eu só estou onde estou porque estou no ombro de gigantes. Então eu só enxergo onde eu enxergo porque eu estou bebendo do conhecimento anterior a mim. Entende? Quem fala isso é Isaac Newton. Isaac Newton é teólogo também, embora as pessoas não saibam. Né? E ele fala, pelos meus telescópios, eu vi Deus andando pelo universo. Caralho. Não, fudido. Porque ele diz, não existe nada que garanta que as órbitas se manterão ali daquele jeito, com tanto de catástrofes que tem no universo, que os planetas só podem estar ali pela vontade de Deus. Isaac Newton dizia. E, cara, imagina que Newton foi um cara que estudou tanto a vida inteira que o cara morreu virgem. Nem transar o cara não transou. Caralho. E a física mudou de nome para física newtoniana por causa do cara. Então vamos respeitar, né? Então, assim, quando a gente fala nisso, do Nietzsche, a gente tem que lembrar de Epicuro. Epicuro, filósofo 300 a.C., que ele dizia que o segredo da vida era buscar o prazer. Tá, e foda-se, o tempo todo. Não, aí que tá. Só que ele falava, existem prazeres bons e prazeres ruins. E aí você fala, como? Ele faz uma categoria. Por exemplo, chamar 25 putas e usar um monte de droga é um prazer? É, mas é um prazer que demanda demais de você. Amanhã você vai acordar com dor de cabeça, você vai ter que ganhar muito dinheiro, você vai gastar muito, é uma coisa difícil de acontecer, você não vai conseguir fazer isso todo dia, então é um prazer ruim. Aí ele dá um exemplo simples, ele fala assim, se você não consegue comer carne com molho, você já tá com o paladar sem molho, você já tá com o paladar poluído. Então se você consegue sentir prazer tomando água, se você consegue sentir prazer em acordar de manhã e dar uma caminhada, nas coisas simples da vida, sua chance de ser feliz é muito maior. Entende? Entendi. Então Nietzsche não defendia esse prazer hedonista, tanto que Nietzsche, ele fala sobre o Edonis e Apolo, entre essa briga. Por quê? Porque Apolo representava o deus da perfeição, corretinho, o deus da música, da lira, todo bonitinho, loiro, né, do olho azul e tal, enquanto o Edonis não era Edonis, era o Ares, sei lá. Não. O deus do vinho, Baco. Não, Baco era no romano. Era Dionísio. Entre o dionisíaco e o apoliníaco. Dionísio, ele era um fauno, ele era gutural, ele era carnal, ele gostava de vinho, de putaria, de sexo. Então ele falava que a gente vive numa eterna briga entre o dionisíaco e o apoliníaco. Certo? Entre o que é a nossa essência e o que é certinho e tal. E aí quem vai falar sobre isso depois? Freud.
Freud vai dizer que a gente nasce id. E id é o desejo carnal, é o desejo. E os nossos pais construem na gente o segundo construto da personalidade, que é o superego. Não pode, não. Menino, levanta essa calça aí, tira o cotovelo, não come de boca aberta, e não sei o que, tal. Não pode xingar, para de falar palavrão. E aí nasce na gente um mal-estar, diz Freud, entre o que eu quero, do id, e o que eu não posso, do superego. E aí nasce o terceiro e último construto da personalidade, que é o ego. Ego, a palavra ego do latim, literalmente quer dizer eu. O ego é o que uma hora dá vazão pro id e outra hora dá vazão pro superego. Não, isso daqui não pode. Não, mas eu quero trocar de carro. Não, tudo bem, você quer trocar de carro, mas peraí, você não tem dinheiro guardado. Então dá o seu carro de entrada, então vamos guardar um pouco de dinheiro. Tá? O ego que faz esse balanço entre o que eu quero e o que eu não posso. Certo? O ego vai ser mais forte ou mais fraco dependendo da criação. Se os pais foram muito rígidos, o superego vai ter mais força no ego. Se os pais foram mais complacentes, como é essa geração hoje, eu quero, e os pais deixam fazer tudo, o id ele é mais forte. Né? Por isso que na psicologia a gente chama o id de baixo ventre, o superego de cabeça e o ego de tronco. O ego fica ali no meio. Né? Então é isso que Nietzsche propõe. Nietzsche propõe, seja um ser humano melhor, né? Mas busque a sua felicidade no agora, nas coisas que você faz, sem foder os outros, né? E sem precisar buscar prazeres muito difíceis, porque esses prazeres difíceis vão custar caro para você depois, entende? E ele acabou daí enlouquecendo, mesmo sabendo disso tudo. Na verdade ele enlouqueceu, supõe-se que de sífilis, né? Porque ele gostava muito de prostíbulos, né? O que já é meio Mas é porque é o seguinte, não diria que é contraditório, porque ele foi rejeitado por todas as mulheres que ele pediu em namoro na vida. Né? E ele era meio louco, ele era feio, né? Ele era um cara que devia ser meio esquisito, como todo filósofo, né? Imagina os papos que passam na cabeça do cara. E aí ele tinha uma paixão por uma mulher que era filósofa, que chamava Louise Salomé. E eles tinham um trisal. Ele, um amigo e ela. Né? Eles tinham um trisal. E aí ele propôs ela em casamento e ela falou não. E aí ele surtou. Ele surtou e depois ela acabou ficando com o amigo dele. Entende? Então o que ele fazia? Como era comum naquela época, no século XIX, os homens, principalmente em Viena, na Alemanha, eles iam para puteiros toda semana. E como não tinha camisinha, não tinha nada, ele pegou sífilis e supõe-se que ele ficou louco por causa da sífilis. Né? Mas ele era um gênio. E todo gênio tem um quê de loucura, né? Por exemplo, o próprio Albert Einstein, ele abandonou um filho dele numa instituição para doentes mentais e nunca foi nem visitar. Um filho dele que tinha deficiência, não sei qual que tinha tal, e como pai ele era um bosta. Mas você vai falar que o cara não era um gênio? Era um gênio, mas como ser humano, será que ele era tão bom assim? Entende? Então todo gênio tem um traço esquizo, né? Um traço meio... A genialidade ela traz isso assim, né? Alguma coisa meio antissocial, negócio... Porque quando o cara desenvolve muito de um lado, fatalmente o outro lado fica deficiente. Entende? Mas a proposta de Nietzsche é incrível, cara. Do Übermensch, do super-homem, que pode ser também ilusória. Né? Da mesma maneira que ele condenava o cristianismo, ele propõe uma coisa de fé também. Sabe quando que o ser humano vai ser evoluído, vai querer buscar todo mundo a melhor potência de si e vai se preocupar em viver bem sem querer foder o outro? Sabe quando? Nunca. Todo mundo? Nunca. Nunca. Então ele era tão iludido quanto o cristianismo que ele batia tanto tão duramente. E parece que todos, no final das contas, todos os lúcidos, vamos dizer assim, eles pregam pelo equilíbrio. Porque tu vê o próprio Freud, ele tá pregando por esse ego, trabalhando o equilíbrio, claro. O Nietzsche tá dizendo a mesma coisa, e eu diria que... Aristóteles chamava de caminho do meio, o budismo vai chamar de... Não, o budismo chama de caminho do meio, Aristóteles chamava de... Como que ele chamava? Justo meio.
Justo meio. Entende? Ou seja, nem pra lá. A própria nem pra cá. psicologia moderna, eu diria que ela prega por esse O equilíbrio. próprio TCC. A própria TCC. Né? O próprio TCC. Eu a faço própria terapia neurociência. e eu tenho o meu ideal de vida definido com a minha psicóloga e ele é um equilíbrio, pô. Claro. É um pouco de drogas, um pouco de salada. É isso aí. Muita salada e um pouco de drogas. Senão não tem. Cara, Um dia na igreja, outro no puteiro. no meu caso tá aí duas coisas que eu não gosto, Que eu pô. também não. Mas então... Assim, mas pra dar uma analogia. Cara, vamos fazer uma pausinha